sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e estamos aqui em mais um programa, A Psicologia do Espírito Imortal, dando sequência aos nossos estudos sobre os transtornos mentais. Nós finalizamos, no último programa, a conceituação do que é um transtorno mental, quais são os sintomas, como identificar, se há prevenção, como tratar, e assim por diante. E hoje nós vamos dar sequência fazendo um breve histórico dos transtornos mentais. Estamos aqui a utilizar um material de um compêndio de psiquiatria, não é? Para iniciarmos, então, aquele diálogo entre ciência e religião, né? Demonstrando que onde uma para, que é a ciência, ainda na parte material da vida, a religião avança demonstrando os domínios do espírito. Estamos aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho e lembramos aqueles que nos assistem que não se inscreveram ainda no canal do amigo Rossano, que se inscrevam e ativem o sininho para receber a notificação de futuros vídeos. Tanto quanto convido-os a se inscreverem também no meu canal, João Rocha, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Então, dando sequência, hoje nós vamos fazer um breve histórico, né? Para nós entendermos que, na verdade, há todo a história de transtorno mental não é uma história recente, né? Então, veja, nós estamos vendo aí que no Velho Testamento, a história do rei Saul, ela descreve uma síndrome depressiva, assim como a história do suicídio de Ajax na Ilíada, de Homero, né? Por volta de 400 a.C., Hipócrates, o pai da medicina moderna, usou os termos mania e melancolia para descrever distúrbios mentais. Em torno de 30 depois de Cristo, já na época clássica, portanto, o médico romano Celsus, em sua obra De Re Medicina, descreveu melancolia, do grego melan, negra, e colé, bile, portanto, bile negra, como uma depressão causada pela bile negra. O primeiro texto de língua inglesa inteiramente relacionado à depressão foi Anatomia da Melancolia, de Robert Burton, publicada em 1621. Vejamos, então, que se a medicina moderna consegue diagnosticar, identificar, descrever não apenas os sintomas, mas o que acontece quimicamente no cérebro, o que acontece no comportamento, na maneira de pensar, no humor, nos sentimentos, não é? A medicina do passado, apesar de não ter toda esta capacidade da medicina do presente, nem por isso ela deixou de identificar a presença do que eles chamavam de melancolia, que era o termo utilizado até o final do século XIX e o início do século XX, quando o termo depressão, que vem do latim depremere, logo pressionar para baixo, vai aos poucos se estabelecendo, então torna-se o termo atualmente utilizado, né? Transtorno de humor da depressão. Então, como nós podemos observar aí, não é? Nós estamos diante de registros históricos que vão falar da presença dos transtornos mentais, dos transtornos de humor, podemos dizer, basicamente, desde que o homem está por aqui, né? É claro que nos tempos atuais, até mesmo pelo desenvolvimento da medicina, por
uma quantidade maior e mais detalhada e com maior qualidade de informações, é muito mais fácil de identificar. Mas eu os convido a fazerem comigo uma viagem ao passado através da imaginação. Não é? E nós talvez imaginemos que muitos indivíduos, em todas as partes do mundo primitivo, já manifestavam esse tipo de comportamento. Não é? Vejam, rei Saul, meus amigos e amigas, é um evento mais ou menos em torno de 1000 anos antes de Cristo. Então, para nos dar uma ideia da longevidade da questão. Então, talvez nós nos espantemos que nos dias modernos, nos dias atuais, né, um número enorme de indivíduos tem manifestado os transtornos de humor, os transtornos mentais. Mas não vamos achar que isso é privilégio dos nossos dias. Isso já é algo que acompanha o homem, né? Talvez sim, nós possamos dizer que no passado isso talvez fosse a incidência do transtorno fosse num número menor, porque a população também era menor. Mas nós podemos encontrar outros tipos de transtorno em outras personagens famosas da história. Basta que nos recordemos de Nero, por exemplo, que apenas para poder embelezar Roma e não encontrando apoio político para fazê-lo, incendeia mais da metade da cidade, culpa os cristãos deste ato, o que eleva a perseguição aos seguidores de Jesus, que antes essa perseguição era restrita à região da Palestina, não é? Para uma perseguição na amplitude do Império Romano, criminalizando aqueles que adotavam a nova filosofia, a nova doutrina de vida. Basta nos recordarmos da figura de Calígula, não é? Que nomeia o seu cavalo Incitatus como senador. Então, são comportamentos que, obviamente, nós não podemos classificar como normais, mas, pelo contrário, comportamentos que indicam a presença de transtornos mentais, né? E aí o texto continua, né? Em 1854, Jules Fauret descreveu uma condição denominada folie circulaire, na qual os pacientes vivenciam estados de humor alternados de depressão e mania. Em 1882, o psiquiatra alemão Karl Kalban, usando o termo ciclotimia, descreveu mania e depressão como estágios da mesma doença. Em 1899, Emil Kraepelin, com base no conhecimento de psiquiatras franceses e alemães, descreveu a psicose maníaco-depressiva, utilizando a maioria dos critérios que os psiquiatras atualmente utilizam para estabelecer o diagnóstico de transtorno bipolar 1. De acordo com Kraepelin, a ausência de uma evolução para demência e deterioração na psicose maníaco-depressiva a diferencia de demência precoce, como a esquizofrenia era chamada na época. Kraepelin também descreveu uma depressão que veio a ser conhecida como melancolia involutiva, que desde então passou a ser vista como uma forma de transtorno do humor com início na vida adulta tardia. Então, vejam, na medida em que a ciência vai se desenvolvendo, né, que ela vai se instrumentalizando, se aparelhando, e ela
passa, então, a se dedicar a pesquisar para compreender e, consequentemente, possibilitar a cura ou, pelo menos, o conforto daquele indivíduo que manifesta o transtorno, ela vai ampliando a sua base de conhecimentos, não é? A ponto de nós chegarmos, nos dias atuais, com uma base de informações bastante ampla, detalhada e profunda sobre os transtornos do humor. Mas como a ciência, a sociedade e o próprio ser humano, enquanto indivíduo, estão sempre se desenvolvendo, estão sempre progredindo, não é? Hoje, a epigenética, que é o estudo do impacto do ambiente sobre os genes, como o ambiente impacta nos genes, não é? Começa a nos dar explicações que vão nos levar a uma compreensão mais ampla, porque até então o indivíduo manifestava o transtorno e não se tinha maiores explicações. Talvez uma das explicações nas famílias onde outros membros já tivessem manifestado alguma espécie de transtorno era que a hereditariedade estava atuando, o que ainda permanece como causa nos dias atuais, né? A genética, através da hereditariedade, explicando por que um indivíduo, num núcleo familiar, manifesta o transtorno. Mas o que dizer daqueles indivíduos que não têm histórico familiar e que manifestam o transtorno de humor? Então, é aí que a epigenética entra para explicar como o ambiente impacta nos genes. E nesse aspecto em particular, meus amigos e amigas, nós podemos, por exemplo, observar no momento atual, no momento pandêmico que nós vivemos, um aumento expressivo dos transtornos mentais, dos transtornos de humor. A quantidade de indivíduos com transtorno de ansiedade cresceu assustadoramente. A quantidade de indivíduos com transtorno bipolar cresceu enormemente. A quantidade de indivíduos com transtorno de humor da depressão cresceu enormemente, não é? A quantidade de indivíduos com a síndrome do pânico cresceu enormemente. E vejam, olha o ambiente em que nós vivemos, não é? Nós estamos em pandemia, há um risco iminente de morte, há um risco iminente de perda de ganho financeiro, há um risco iminente de não condição de sustentação da vida, de manutenção da vida, pela perda do emprego e, consequentemente, pela perda do salário. Não é? Há um aumento dos índices de criminalidade, há um aumento dos índices de desemprego, as catástrofes a níveis planetários, as catástrofes climáticas, não é? Apontando aí, trazendo insegurança, incerteza, a grande crise humanitária que envolve o orbe em todos os continentes, não é? Então, ou seja, nós temos um ambiente que pressiona. E não pressiona pouco, pressiona muito, né? Em alguns indivíduos, essa pressão ela é capaz de alterar a programação genética. Então, indivíduos que aparentavam estar saudáveis e não terem nenhum histórico anterior de transtorno mental na família, agora manifestam o transtorno. Mas será que é só o ambiente que tem esse poder de
alterar, modificar o gene, assim como resposta, não é psicológica, aos eventos naturais da vida adulta, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, o borderline, o burnout, enfim, não é? Aparecem como resposta, como consequência natural dessa pressão, ou existem outras causas que a ciência atualmente desconhece e que elas também auxiliam neste processo. E é exatamente aí que a religião entra para complementar a limitação que a ciência ainda manifesta por desconsiderar o universo do espírito. Mas isso é um assunto sobre o qual nós vamos discutir um pouco mais adiante, não é? Porque, nosso próximo tema está aí, nós vamos começar a falar sobre a depressão, não é? E aí, quando nós formos falar da depressão, nós vamos abordá-la do ponto de vista psiquiátrico, que é esse texto que eu acabei de mostrar para vocês aí, o início, vamos abordá-la do ponto de vista psicológico e, consequentemente, vamos abordá-la do ponto de vista espiritual, para fazermos, então, estabelecermos o diálogo sobre o qual nós temos falado na introdução de todos os capítulos do programa, entre a ciência e a religião, para mostrar que elas não se antagonizam, pelo contrário, elas se complementam. Forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.